Bem, vamos resolver uma questão interessante sobre continuidade. Eu vou ler o enunciado. Suponha que o módulo de f de x é menor ou igual que x ao quadrado para todo x pertencente a R, ou para todo número real. Mostre que f é contínua em x igual a zero. Bom, logo de cara percebemos que não temos muitas informações. É mais simples quando você pretende mostrar a continuidade de uma função se você tem a expressão que define a função. Mas nós não sabemos qual é a lei que define a função f. A função f nós não sabemos qual é. Não foi dada a lei de definição. Então a única coisa que temos sobre a função f é uma propriedade que ela possui. É essa propriedade aqui. O módulo de f de x é menor ou igual que x ao quadrado para todo x. Então, a princípio, um pouco complicado, porque não temos muito. Bom, então vamos começar. Deixa eu colocar aqui a prova. Vamos provar isso. Eu vou começar lembrando o que significa provar que a função é contínua em x igual a zero. Então, o que significa dizer que f é contínua em x igual a zero? O que isso significa? Significa dizer que o limite dessa função, quando x tende a zero, é igual a f de zero. Então, isso é o que devemos provar. Nós devemos provar essa igualdade. Uma estratégia que eu imagino é calcular separadamente essas duas coisas, provando que as duas são iguais. Então, eu vou calcular o limite, vou calcular o f de zero e chegar à conclusão que essas duas coisas são iguais. É o que eu espero. Então, se conseguirmos provar isso, estamos provando que a função é contínua em x igual a zero. Eu vou começar com aquilo que eu suponho ser mais fácil. Eu estou um pouco com medo disso daqui, não sei como é que eu vou tratar isso daqui ainda. Mas o f de zero, que também é um pouco complicado, porque nós não temos a função f, sabemos que se a lei que define a função f fosse dada, bastava trocar o x por zero. Não me resta saída a não ser abordar a propriedade que possui a função f. O que me vem à mente nesse momento é explorar essa condição, essa propriedade, trocando x por zero, já que ela vale para todo x. Então vamos fazer isso. Vamos calcular o módulo de f de zero. Segundo a condição, isso daqui tem que ser menor ou igual que zero ao quadrado. Bom, sabemos que zero ao quadrado é zero, então vamos reescrever essa desigualdade. O módulo de f de zero tem que ser menor ou igual que zero. Menor ou igual. Então, aqui nós temos duas possibilidades. Daqui concluímos que o módulo de f de zero é menor que zero, ou a segunda possibilidade, o módulo de f de zero igual a zero. Menor ou igual a zero. Menor ou igual a zero. Aqui eu apenas fiz o desmembramento dessa condição em duas, parti ela em duas. Observemos que essa primeira possibilidade ela é absurda, ela não pode acontecer. Porque o módulo de um número nunca pode ser negativo. O módulo de f de zero, negativo, essa possibilidade aqui, ela não pode acontecer, né? Na realidade é impossível. Sai música. Na realidade é impossível. Então, o que nos restou é essa condição. Concluímos que o módulo de f de zero é zero. Ora, mas quando o módulo de um número é zero, é porque ele próprio é zero, sem o módulo. Então, daqui concluímos que f de zero é zero. Então, já conseguimos um primeiro milagre. Calcular o valor da função no ponto sem mesmo conhecer a função. Isso é muito poderoso. Nós conseguimos calcular a imagem da função em um ponto sem conhecermos a função, apenas com uma propriedade
que essa função possui. Eu imagino que a segunda parte seja um pouco mais complicada, ou seja, a parte de calcular o limite. Nós temos que concluir que esse limite também é zero, né? Para que a função seja contínua. Vamos então à segunda parte. Vamos tentar calcular esse limite. O limite de f de x quando x tende a zero. Bom, há um teorema famoso chamado Teorema do Sanduíche, que é um teorema que trata de cálculo de limite envolvendo certas desigualdades. Então, deixa eu colocar esse teorema aqui, porque nós vamos usar ele e eu vou aproveitar para passar uma informação também sobre o módulo. Então ele já está aqui. Está aqui, o teorema é chamado Teorema do Sanduíche. Vamos ver por que esse teorema é o Teorema do Sanduíche. Um primeiro aviso sobre o Teorema do Sanduíche. O enunciado parece ser grande, parece ser meio complicado, mas ele é um teorema bastante intuitivo. É um teorema fácil de entender e fácil de memorizar a sua aplicação. Mesmo que você não domine todas, ou melhor, não memorize todas as hipóteses do teorema, né? Você tem uma função g aqui embaixo, uma função g. Observe que o limite dessa função g, quando x tende para a, então observando pelo gráfico, que o limite da função g quando x tende para a é um certo L que eu coloquei aqui. Então, quando x se aproxima de a, essa função aqui ela se aproxima de L. Existe uma outra função aqui em cima que tem a mesma propriedade. Quando x se aproxima de a, essa função aqui parece se aproximar de L. Então, você tem uma função por baixo se aproximando de L, você tem uma função por cima se aproximando de L. Então, o que esperar de qualquer função cujo gráfico esteja contido entre os dois gráficos? Se uma se aproxima de L por baixo, a outra se aproxima de L por cima, então qualquer uma que esteja no meio das duas também terá o mesmo limite. O limite também obrigatoriamente vai ser L. Então, é o que diz, é o que ilustra essa figura. Se eu tenho uma função se aproximando de L aqui por baixo, uma outra se aproximando de L por cima, então qualquer uma que possua o gráfico entre o gráfico das duas citadas anteriormente, o limite obrigatoriamente vai ser L. É fácil de entender. Vamos agora ler o enunciado. Então, como eu disse, você tem três funções que formam esse sanduíche aqui. Você tem uma função g por baixo, você tem uma função h por cima e você tem uma função f entre as duas. Isso ocorre no intervalo aberto contendo a, exceto possivelmente em a. Isso daqui é apenas uma maneira sofisticada de dizer que estamos calculando limites, não estamos preocupados com o que ocorre no ponto A, e sim com o comportamento das funções em questão para x próximo de A. Pronto. Então o que o teorema diz é isso, em suas hipóteses, que o limite da que está embaixo, da g, é L, e o limite da que está em cima também é L. Qual a conclusão? Que o limite daquela que está no meio das duas também é L. Esse é o teorema do sanduíche, que nós vamos aplicar daqui a pouco na resolução do nosso exercício. Espero que você não tenha esquecido do enunciado. Eu quero calcular o limite dessa função quando x tende a zero. Bom, o que nos motiva a aplicação do teorema do sanduíche? Exatamente a existência dessa desigualdade aqui, né? Então eu vou reescrever essa desigualdade aqui embaixo. O que nós temos? Que o módulo de f de x é menor ou igual que x ao quadrado. Aí eu vou aplicar essa propriedade. Esta propriedade aqui. Quando o módulo de um número é menor ou igual que o outro, é porque aquele número está entre o oposto do segundo número e o segundo número. Então, dizer que o módulo de f de x é menor ou igual que x ao quadrado, eu posso trocar isso aqui, ou concluir que esse número, no caso f de x, está entre menos x ao quadrado e x ao quadrado. Essas coisas são equivalentes.
É aquela propriedade do módulo. Bom, e aqui nós temos o sanduíche. Se eu conseguir provar que esse limite aqui é zero e o limite dessa função aqui também é zero, pelo teorema do sanduíche, vamos concluir que esse limite daqui também é zero. E aí provaremos a afirmação. Então vamos fazer isso. Bom, qual é o limite x ao quadrado quando x tende a zero? Esse limite aqui ele pode ser calculado substituindo o ponto. Então isso aqui é zero ao quadrado, que vai dar zero. Analogamente, qual é o limite de menos x ao quadrado, que é a outra função? Quando x tende a zero, isso daqui vai ser menos zero ao quadrado. Menos zero ao quadrado, isso daqui também vai dar zero. Conclusão. Já que o limite dessa função é zero, quando x tende a zero, o limite dessa função também é zero quando x tende a zero, então, pelo teorema do sanduíche, concluímos que o limite dessa função aqui também é zero. Então, conclusão, limite de f de x, quando x tende a zero, é zero. Só que nós já havíamos descoberto que o f de zero também é zero. Então, isso daqui também é f de zero, que era o que a gente queria demonstrar no início. A gente queria provar que o limite da função quando x tende a zero é igual a f de zero. Acabamos de provar que essas duas coisas são iguais a zero, logo são iguais entre si e está provado. Bom, tá aí um exercício surpreendente, um exercício até mesmo sofisticado, porém de resolução simples quando se conhece a teoria. Essa teoria é, em geral, pouco explorada em exercícios, mas é bom ficar atento porque pode aparecer. Então, muito obrigado por sua atenção e até a próxima.